Nordeste. O Antigo Testamento, o profeta Moisés versus o poderoso faraó do Egito na última batalha bíblica. 10 pragas sinistras caem sobre o Antigo Egito, destruindo tudo em seu caminho. Seria isso apenas uma lenda? Ou esta história pode ser verdadeira? Hoje, uma equipe de cientistas e arqueólogos está reexaminando estes extraordinários eventos. Usando tecnologia avançada, sua pesquisa está desvendando o que antes parecia inexplicável. A nova ciência revela evidências de que as 10 pragas do Egito possam ter acontecido exatamente como a Bíblia descreve. Esses sinais de fé podem ser fatos. As pragas bíblicas. Parte 1. O relato de Moisés e das 10 pragas é a pedra angular da fé judaica, cristã e muçulmana. Ele aparece no livro do Êxodo, Antigo Testamento. A história acontece no Antigo Egito, na época dos faraós, o império mais rico e mais poderoso da terra. Mas o povo de Israel sofria por ser escravo. Para conseguir sua liberdade, a Bíblia conta que Moisés lançou 10 pragas terríveis na terra do faraó, causando caos, destruição e doenças, matando quase que toda uma geração inteira de egípcios. Esta permanece sendo uma das histórias mais atraentes e intrigantes da Sagrada Escritura. Para alguns, é um conto que fala de um homem reagindo contra o maior governante do mundo e vencendo. Para outros, é uma visão perturbadora de um Deus mau e rancoroso que traz morte e destruição para uma população inocente, até para crianças indefesas. A história das pragas é memorável e tem sido assim há séculos porque é vívida. Eu também acho que as pessoas pensam assim também. Porque Deus simplesmente não castigou os egípcios, não os matou todos de uma vez e libertou Israel depois. Mas essa história revela um pouco mais sobre a personalidade de Deus e por isso fascina tanto as pessoas. O livro do Êxodo começa com o nascimento de Moisés. Ele nasceu entre milhares de escravos hebreus que serviam ao faraó. Mas o Deus hebreu chamado Iavé tinha planos maiores para ele. Iavé quer tirar seu povo da escravidão e Moisés será seu guia. Então Deus chama Moisés no deserto através da sarça ardente. Ele faz de Moisés um profeta e o instrui a liderar seus companheiros escravos hebreus para fora do Egito e para a terra prometida de Israel. E Moisés diz: "Não posso fazer isso, não sei falar direito", querendo dizer que não era um bom orador. Ele não achava que o povo fosse ouvi-lo, e por isso ele tenta de tudo para se livrar dessa missão. Mas Deus diz: "Eu estarei com você e cuidarei de cada objeção que aparecer, e farei isso através de sinais, que lhe darei para executar o que eu mando." E ele estava se referindo às pragas. Quando Moisés retorna, ele vai para o Palácio Real para entregar a mensagem de Deus ao faraó. Ele diz ao faraó que o Deus dos hebreus exige que seu povo seja libertado. Mas o faraó, enraivecido, se recusa. Os escravos hebreus fornecem o sangue e o suor no trabalho para construir os grandes monumentos em nome do faraó. Esses templos, obeliscos e as grandes pirâmides celebram o poder das divindades egípcias. Perder esta força de trabalho seria impensável. A mensagem de Moisés é uma ameaça à sua autoridade. Como governante da dinastia egípcia, o faraó é o homem mais importante do império,
uma figura tanto divina quanto humana, uma ponte entre os egípcios e seus deuses. Podemos dizer que a história das pragas é uma luta entre os deuses, porque o faraó representa os deuses do Egito, todo o panteão, e atacando o faraó, Yahvé está atacando os deuses egípcios. Então a ideia por trás das pragas é mostrar que Yahvé é superior no Egito, superior ao faraó e também aos deuses que ele representa. O faraó exige um duelo com Moisés e seu irmão Arão para provar que é mais poderoso que o Deus hebreu deles. Arão pega seu cajado e o transforma numa serpente. Mas o faraó não se impressiona. Seus mágicos fazem o mesmo truque. O faraó e Moisés observam a luta entre as serpentes. A de Moisés vence. O cajado de Moisés se transforma numa serpente. Bom, os egípcios também sabem fazer isso, mas a serpente de Moisés engole a dos egípcios. O interessante é que a mesma palavra é usada mais tarde para o que o mar faz com o faraó e seus homens. Ele os engole. Então isso me parece um prognóstico literário também. O livro do Êxodo diz que Moisés não tem escolha senão trazer a morte e a destruição para o Egito, para fazer o faraó se ajoelhar perante seu Deus. Com a ajuda de Deus, Moisés dispara as 10 famosas pragas. Elas começam quando as águas no Nilo, a linha da vida da dinastia egípcia, se transformam em sangue. Depois, milhares de rãs vêm para as margens e tomam conta do Palácio Real. Em seguida, uma praga de piolhos é seguida por uma de mosquitos. Depois vêm as doenças. O gado morre. Milhares de pessoas são infectadas pela peste, mas mesmo assim o faraó se recusa a ceder. Então Moisés lança mais pragas sobre o Egito. Uma chuva mortal de granizo cai do céu. Gafanhotos vêm aos milhares para a cidade e ainda há mais pragas por vir. O céu fica escuro e a escuridão desce sobre a terra. E na praga final, os primogênitos de todos os egípcios morrem, incluindo o filho do faraó. Frente a tantas catástrofes, o faraó liberta os escravos hebreus. O Antigo Testamento diz que Moisés liderou mais de 600 mil homens, mulheres e crianças para fora do Egito caminhando. O Êxodo simboliza o nascimento do povo de Israel. Moisés guia os escravos para a terra prometida, onde o povo hebreu acaba fundando a capital da cidade de Jerusalém. É aqui que, séculos mais tarde, a história de Moisés e das 10 pragas do Egito é finalmente escrita. Os estudiosos escrevem o livro do Êxodo e a história das 10 pragas do Egito, um evento central na notável história épica da fé judaica. Quando as pessoas estavam escrevendo o livro do Êxodo, elas estavam tentando escrever uma história. Então elas pesquisaram, não escavando sítios arqueológicos, mas perguntando e consultando pessoas diferentes, combinando fontes diferentes que estivessem disponíveis, fontes orais e escritas. Israel passou a transmitir narrativas como a história das pragas e a história do Êxodo, oralmente até 600 ou 700 a.C. Isso nos dá cerca de 600 ou 700 anos de histórias contadas oralmente. Quando estamos lidando com tradições orais, lidando com histórias de centenas de anos, não tem como dizer o que realmente aconteceu. Se fizermos a brincadeira do telefone sem fio numa sala com 10 ou 20 pessoas, a história certamente mudará no final. Tente contar uma história com centenas de linhas, se não milhares de linhas durante 500 anos. Ela vai mudar. Apesar de existir na tradição judaica oral há séculos, o livro do Êxodo é o único relato das pragas. Não é possível confirmar a história bíblica historicamente.
Explicar como as 10 pragas foram parar no Êxodo, em termos de conceito literário, funciona. Ela tira o povo do Egito. Agora, se esta história tem alguma base na realidade, é algo completamente diferente. Os arqueólogos procuraram informações através dos séculos para encontrar qualquer base histórica para as pragas bíblicas. Mas não há provas consistentes de que os israelitas tenham vivido no Egito. O nome de Moisés não aparece em nenhum lugar nos milhares e milhares de registros históricos, nos papiros e nem nos hieróglifos durante as dinastias egípcias. As únicas pistas históricas para as pragas estão na escritura propriamente dita. Os poucos detalhes históricos que são mencionados no livro do Êxodo entram em conflito com a cronologia histórica do Antigo Egito. A Bíblia hebraica diz que o Êxodo aconteceu 480 anos depois que Salomão começou a construir o templo em Jerusalém. Sabemos que Salomão começou a construir este templo por volta de 970 a.C. Se adicionarmos 480 anos a isso, se voltarmos 480 anos no tempo, chegaremos a 1450 a.C. Esta foi a época da 18ª dinastia no Egito, quando temos pessoas como Hatshepsut, o faraó mulher, depois Tutmoses, do terceiro reinado. Esses são faraós totalmente diferentes dos que vieram bem depois, como Ramsés II. Ramsés II construiu as cidades de Pitom e Piramesse. Então, realmente depende de onde você quer ir. Se você quer seguir a cronologia bíblica e os faraós, ou se você quer seguir a arqueologia e a história e ignorar a cronologia bíblica, uma contradiz a outra. Nada funciona perfeitamente aqui. O livro do Êxodo menciona apenas 2 cidades egípcias antigas pelo nome, Pitom e Ramsés. A maioria dos estudiosos concorda que esses 2 nomes se referem a apenas uma cidade, Piramesse. A antiga cidade de Piramesse era uma grande metrópole localizada diretamente no delta do Nilo. Ela recebeu este nome em homenagem ao faraó Ramsés II. Sua posição no delta do Nilo fez dela um destino popular entre mercadores e viajantes. Um turista escreveu: Este é um lugar maravilhoso. O interior está repleto de coisas boas. Aqui há cebolas, alface, romãs, azeitonas, figos e vinho doce. Todos são felizes. Ninguém diz, se aqui tivesse. As pessoas comuns vivem tão bem quanto os ricos. Durante séculos, tudo que se soube sobre Piramesse veio de textos antigos, porque essa grande cidade, que um dia já foi a capital do Império Egípcio, se perdeu no tempo. Seus mistérios vêm intrigando arqueólogos e historiadores há séculos e até recentemente. Voltaremos a seguir com Especial Dinastial de Natal, no Nat Geo. Delta do Nilo, 1996. O Dr. Edgar Push e sua equipe de arqueólogos no Museu de Peliseus estão procurando pela cidade perdida de Piramesse. Viemos até aqui para descobrir se nossas teorias estavam certas. Tínhamos certeza de que esta era a localização da cidade de Ramsés, mas não tínhamos provas, nada, nem um sinal nos portões da cidade, do tipo, você está entrando na cidade de Ramsés. Isso simplesmente não existe. A equipe de Push procura no solo com um magnetômetro de césio, um instrumento que fornece um tipo de raio-x de construções subterrâneas que se foram há muito tempo. Quando as imagens são analisadas, os resultados são surpreendentes. Push encontra uma cidade inteira, com avenidas largas, becos estreitos, palacetes, templos e palácios. Finalmente, a cidade de Piramesse, há muito perdida, foi redescoberta. Aqui fica a cidade que a Bíblia chama de o local onde ocorreu a história de Moisés. Esses campos podem conter pistas importantes para a verdadeira história das 10 pragas do Egito, que por séculos ficou envolta em mito e mistério.
A antiga cidade de Piramesse, que muitos acreditam ter sido o palco para as 10 pragas, recebeu este nome em homenagem a Ramsés II. Nenhum outro governante egípcio foi tão famoso ou temido. Ele foi um